Aí, agora sim. Às vezes o problema é de BIOS, do bobo inútil que opera o sistema. Desculpa, gente. Isso foi a falha minha de não ligar o celular. Então, irmãos, amada igreja, vamos recomeçar. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de John Wesley, da vida pessoal. Muitas vezes as pessoas perguntam, John Wesley foi casado, teve filhos? Eu peguei até uma tese de mestrado de uma pessoa da Inglaterra que diz até que se John Wesley não teria sido homossexual. Só que, vasculhando, a moça, eu li a tese até o final, a 100 e poucas páginas, ela chegou à conclusão que era inconclusivo. Ou seja, não acharam nada e, infelizmente, não puderam falar mal dele, mais um pouco. Mas, como foi a vida dele? A vida dele, amorosa, foi muito tumultuada. Por quê? Quando ele foi para Geórgia, quando ele foi para Savannah, ele acabou se apaixonando por uma moça. E no final da história ele fez um sorteio para ver se ficava com ela ou não. Por quê? Porque ele tinha medo de estar fora do trabalho do Senhor. O que ele faz? Ele escreve num monte de papelzinho o que ele devia fazer e ele sorteia. E nesse sorteio ele tira que ele deve ficar no trabalho do Senhor. E ele acaba deixando a moça e a moça acaba se casando com outra pessoa. Então, foi o primeiro baque dele. Se eu não me engano, o nome dela é Sophia Hopkins. Está tudo aqui. São 9 páginas que eu passei para os irmãos, mas vamos dar uma enxugadinha. Falar mal da vida dos outros é pecado, então a gente tem que dar uma enxugada em algumas coisas. Aqui, nós temos o seguinte. Todos os namoros de Wesley eram um desastre, mas o seu casamento era uma tragédia. Ainda mais completa devido ao triste aspecto. Entretanto, por causa da luz que este casamento faz sobre o seu caráter e como fator de sua vida, é possível se narrar essa história. Sobre o assunto de casamento em geral, os irmãos Carlos e John Wesley tinham ideais que eram pelo menos semi-monásticos, ou seja, eles mais pareciam monges. Porque eles achavam que se você casasse, não poderia estar fazendo bem o trabalho do Senhor. Então era melhor ficar solteiro. John Wesley dizia que o casamento era uma contingência da humanidade, porque o ser humano não conseguia se conter em certas coisas, então Deus permitiu que ele se casasse. Paulo fala isso, né? Que o homem é melhor do que viver abrasado, que se case e tenha sua família. Mas John Wesley pega isso a risco. E a gente vê, Paulo foi até certo ponto maior do que Pedro, porque ele era solteiro, então ele tinha essa disponibilidade de viajar para todo canto. Pedro já era mais restrito a determinadas áreas, não viajou tanto quanto Paulo, mas mesmo assim também cumpriu a obra do Senhor. Isso a gente vê no caso de Carlos Wesley. Quando Carlos se casa, John fica um pouco temeroso, porque como o casamento de Carlos foi um casamento excelente, casou com uma pessoa, uma moça que acompanhava, uma moça que não tinha as restrições que Wesley teve, ele pôde ser um bom pai, um bom marido. E mais, Carlos Wesley teve 8 filhos. E isto acaba restringindo. Ele já não viaja tanto para lá e para cá como viajava, e fica só entre Bristol e Londres as viagens dele. E quando John Wesley vê isso, ele fala, bem temerário. Mas ele ficou encantado com uma moça chamada, deixa eu ver o nome dela aqui, Grace. Esta Grace, ela tomava conta de um dos orfanatos também de Wesley. Ela era uma boa moça, ela era uma viúva, Grace ou Graça Murray. Ela era uma boa moça, ela era viúva, tinha 28 anos e... Bom dia, meu irmão, Moisés, bom dia. Então, John Wesley acaba ficando apaixonado por ela. John Wesley tem vários momentos de paixão, de paixonite, mas como logo em seguida ele não fica muito tempo em vários locais, então ele não consegue ter laços afetivos por muito tempo, então ele sai. Estas moças que ele conhece são no momento em que ele fica doente e ele é cuidado. Então, o Wesley tem um problema muito sério. Ele acha que toda mulher
é boa como a mãe dele. E toda vez que ele é cuidado, ele acaba se apaixonando pela enfermeira. Mais tarde, em 1900, nós vamos ver isso daí, é síndrome de Florence Nightingale. O cara fica apaixonado pela enfermeira que cuida dele. E ele acaba se apaixonando por esta moça também. E aí é um problema. Como esta moça, para poder sobreviver em algum tempo da vida dela, após a viuvez, ela acabou sendo criada, ela foi empregada na casa de algumas pessoas, Carlos Wesley não vê a moça com bons olhos. E Carlos e John tinham feito um pacto quando eles saíram da Geórgia, saíram dos Estados Unidos, em que para um deles casar, o outro precisava dar autorização. O outro precisava gostar da moça também, achar a moça boa, tal. E Charles Wesley não gostou da moça. Achou que ele, sendo marido desta Grace Murray, ela iria acabar fendendo as sociedades metodistas e acabando com o movimento. Por esse fator dela ser viúva e ter sido criada, mais por ser criada do que ter sido viúva. Então, são os preconceitos da época. Enfim. E essa moça, ela tem um problema muito sério. Ela é volúvel. Ela se apaixona também por um auxiliar de John Wesley chamado John Bennet. E ela responde às cartas de Wesley e responde às cartas de Bennet. Quando Wesley fala com ela, ela declara amor para Wesley. Quando John Bennet manda a carta para ela, ela diz que ele é o único na vida dela. Então, aquele que chega primeiro, o último que manda a carta para ela, é a paixão da vida dela. E Wesley pede a moça em casamento, mas ela já tinha sido pedida por John Bennet. E ela não fala nada para Wesley. E Wesley vai para a Irlanda. E ela fala para o Wesley, bom, você me pediu em casamento, eu tenho que ir junto com você. Ela acompanha o Wesley em algumas viagens. E ela se mostra uma excelente companheira. Ela ajuda nas sociedades, ela se mostra aquela esposa de pastor. Que todo mundo fala, nossa, que beleza. Então, ela se mostra essa pessoa. Mas quando ela volta, Carlos Wesley intervém. Pega a moça e vai levar numa viagem para acompanhá-lo e vai levá-la para John Bennet. Chega lá para John Bennet, ela se debulha em lágrimas. Foi um triângulo amoroso, com a intervenção do irmão. Típico de novela mexicana. Não, aquela história. E o Wesley, coitado, não estava sabendo nada disso. Aí ele soube, pelo irmão, que ela tinha mandado todas as cartas dele, cartas pessoais dele para ela, amorosas, por John Bennet. Aí ele se sente humilhado. Porque, poxa, é uma coisa de louco. Como é que você manda as minhas cartas para o seu outro? E aí foi criada a cisânia geral. Wesley renunciou, mas daí ela volta, ela pede desculpa, ela pede perdão, Wesley aceita. Então, para casar com ela, ele pede para ela 1 ano, porque tem que rodar todas as sociedades para ver se os ministros dessas sociedades aprovam, que era também um costume da igreja anglicana. Quando um pastor anglicano ia casar, tinha que passar por todo o clero para ver se aquela mulher era própria, para não haver dissidência dentro da igreja, para não haver brigas ou discussões dentro da igreja. Só que a moça não espera. 7 dias depois disso, ela casa. Quando Wesley sai, ela pega e casa com John Bennet. E aí vem a notícia. Carlos veio trazer a notícia para John que ela casou. E aí mostra aquilo que esse começo fala, a dignidade de Wesley. Wesley não se descabelou, não xingou, não bateu em ninguém. Simplesmente escreveu uma carta dando os parabéns. Isso, ó. Sejam felizes. Apesar de ter ficado magoado, ele escreve no seu diário: não falarei mais sobre isto. Acabou, morreu para ele. Ela casou
casou, acabou. Aí, e esse John Bennett vai fazer aquilo, 9 meses depois de toda essa encrenca, John Bennett, ele sai das sociedades metodistas e leva um monte de gente com ele. Ele faz aquilo que Carlos Wesley estava com medo que acontecesse com ele casando com Grace. Então, a dissensão, a primeira dissensão metodista, sai o pessoal. John Wesley, então, coração partido, magoado, né, com toda essa história, segunda pessoa que ele perde, e uma moça que seria boa, resolve, assim, bom, vamos, se Deus quiser, eu acho uma pessoa. E aí aconteceu um imprevisto. Ele foi apresentado a uma senhora chamada Mary Rockaway Vasley. Essa senhora é uma senhora de uns 40 anos, próxima à idade do Wesley, ele já tinha uns 50 na época, próxima da idade de Wesley, era uma viúva, já tinha 3 filhos, ela era a esposa de um comerciante, então já estava bem estruturado, bem estabelecido, não tinha relação de dinheiro nem nada, não tinha problema nenhuma dele estar sustentando a mulher, e ele foi apresentado a essa senhora. Ao contrário de Grace, ela era uma pessoa mais comedida, mais assim, fechada, mas ela muito sombria. Carlos Wesley, quando conheceu, falou, né, é o temperamento sombrio. Ele ficou com a pulga atrás da orelha, mas não falou nada. Tal. Aí o John Wesley, ele vai para Londres e teve uma geada. Neste meio de caminho, ele escorrega na ponte de Londres e quebra o pé. E ele foi levado à casa de uma senhora para ser tomado conta. Adivinha de quem foi? Molly Basley. E esta senhora, então, e ele vê, conversa com ela é amável, agradável, tem uma casa bem limpa, bem organizada, já é uma senhora, então não tem problema de ter filhos, porque provavelmente já tem entrado em certos períodos que a mulher não tem mais filho, ele estaria sossegado com relação a filhos, não estaria preso. E ele se apaixona por ela. E se apaixona, praticamente depois de 18 meses que ocorre esse problema da Grace, ele se apaixona e ele casa quase que instantaneamente. Em menos de uma semana, ele casa. Carlos entra em desespero, porque ele não fala com ninguém. Aí ele não pergunta para a sociedade nenhuma, ele não pergunta, não pede oração para ninguém, não fala com o irmão, não fala nada, porque como ele já tinha tido 2 problemas, então, agora eu caso. Falou, agora é minha vez, eu vou casar. E casou. No começo, e ele falou para ela no dia do casamento, não me atrapalhe. Se o casamento for atrapalhar o trabalho de Deus, não case. Uma semana antes, 10 dias antes, para ser mais exata, ele faz uma preleção para os jovens da igreja, elogiando o celibato. Falando, né, que é melhor ficar solteiro, tal, parece que antevendo o problema que ele teria. Pois bem, essa mulher foi um traste na vida dele. Ela era fofoqueira, ela era encrenqueira. Ela não permitia um sorriso perto dela, ela é aquela pessoa que, onde ela entrasse, ela conseguia fechar o tempo. Sabe aquela personalidade bem negativa? Então, ela consegue drenar a energia positiva de qualquer canto. Então, ela não acompanhou mais. Por quê? Porque o Wesley também era dinâmico. Ela, acostumada a uma vida mais tranquila, ela achou que todo mundo ia carregá-la no colo. E o Wesley dormia em estrebaria, o Wesley dormia no chão, em algumas casas que não tinha. Ele dormia onde desce. E ela queria ser tratada e queria atenções. E tinha um outro detalhe. O Wesley sempre foi muito amoroso nas suas cartas para todas as pessoas. Eis um dos motivos da tese da mulher lá, falando que o Wesley seria homossexual. Porque ele escreve tanto para homem como para mulheres. Meu caro, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã.
estou folgo de alegria porque estou para vê-los, tal. Ele escreve assim para George Whitefield. E ela pegava as cartas, quando ela lia lá, minha querida fulana, o tempo caía. Ela era extremamente ciumenta. E ela ficava maquinando coisas, porque o Wesley saía. E ela chegou até o desplante. A única pessoa que tolerava a Molly, que era o apelido dela, carinhoso, que o Wesley deu para ela, Maria Molly. Então, não Maria Molly. Maria quer dizer Molly. Né? Molly com dois L's e Y. A minha querida Molly. Gente, ele escreve umas cartas que a gente chora. Que esse homem, ele se humilhava para essa mulher. Você foi embora, mas por favor, você volte e tal. Ele pedia para ela voltar. Bom, o que ela fazia com as cartas? Ela ia atrás. Em vez dela acompanhá-lo, deixava ele na frente, e depois ela ia atrás para ver com quem ele estava, e aí montava os barracos. Tem até uma história, não sei se é verídica, mas foi um professor meu da Faculdade de Teologia que contou, o professor Paulo Romero, como ele lê inglês, e nós não temos muitas histórias, muitas traduções, então eu quero acreditar nele. Diz que numa das viagens de John Wesley, que o pessoal sabia, foram pregar uma peça nele. Então amarraram uma corda no indivíduo, o cara foi numa árvore, ficou lá em cima e se vestiu, colou folha, se pintou de vermelho, ficou parecendo um monstro, um bicho. E na hora que o Wesley estava passando, o outro que estava embaixo desceu a corda, ele desceu no meio do caminho, apareceu do nada. Eu sou o diabo. Diz que o cavalo do Wesley empinou, o Wesley segurou o cavalo e falou, eu não tenho medo de você. Eu já sou casado com a sua irmã. Não sei se o Wesley chegaria a falar isso pela educação que ele teve, mas não deixa de ser verdade. Não tenho medo de você porque eu sou casado com a sua irmã. Essa mulher era terrível. E quando o pessoal vai visitar a casa onde o Wesley morou, tem a escrivaninha dele. A escrivaninha dele ele mandou fazer com vários compartimentos secretos para colocar estas cartas. Por quê? Porque ela fuçava na escrivaninha e o que ela achasse, ela dava para os jornais, ela dava para os inimigos do Wesley, para difamar o próprio marido. E, como eu estava falando, o Carlos Wesley era o único que tolerava esta mulher. Até o dia em que ela chegou para o Carlos Wesley e falou, olha, quando você viaja, o seu irmão fica fazendo graça com a tua mulher. Ele falou, não, irmão, aí já passou da medida. Isso não é possível. E ele também acaba se distanciando da Molly. Essa mulher era fogo. Diz também que uma vez um ajudante do Wesley entrou, sem bater na porta, entrou de improviso no escritório dele. Diz que o John Wesley estava caído no chão, ela estava por cima dele, com um chumaço de cabelo dele na mão. Ela arrancou o cabelo dele. Ela era de ir para cima. Ela batia no John Wesley. E John Wesley nunca levantou a mão para ela. Sempre a tratou com respeito, apesar dela não respeitar. Este homem passou as penas do inferno com essa mulher. Foi triste. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma coisa boa. Além da gente ver o caráter dele, porque caráter é aquilo que a gente vê, né, da pessoa quando ela está só, quando ninguém fala nada, e a gente percebe os frutos da mãe dele. A paciência, como é que fala? Ser um homem de verdade, nunca bateu na mulher. E na última vez que ela foi embora, ele coloca uma frase em latim e ele diz, não sei por que você foi embora, não te mandei embora, mas também não vou atrás de você. Diz que ela voltou mais uma vez e depois foi embora. E ele ficou muito chateado quando ele tinha ido viajar. Isso passou alguns anos, foram 30 anos desse casamento maravilhoso, gente. 30 anos. E quando ela faleceu, ele fica sabendo 4 dias depois. Ele tinha ido numa viagem, acho que é a Irlanda, quando ele voltou, que falaram para ele que ela tinha falecido, quando ele chegou em Londres.
E ele ficou muito chateado por não estar presente nos últimos momentos da esposa. Apesar de tudo, ele ainda ficou chateado. É um homem de Deus. Eu não teria paciência, não, gente. Eu já tinha feito as malinhas dela e posto na porta. Mas, então, gente, esta é a vida de John Wesley. Este é o indivíduo. Aqui tem toda a história. Só tem um lugar aqui que tem uma data errada, viu, irmão? Isso aqui está 1800, não é 1800, tá? É 1700, na hora da digitação. Só que isso aqui foi copia e cola. Então, quem digitou isso aqui, digitou errado, não fui eu. Aqui nós temos, desculpa, nós temos toda a história. Aqui o Carlos Wesley coloca, mulher de espírito triste. E a gente vê o quanto John Wesley... Aqui, ó, acidente se deu a 10 de fevereiro de 1851, não é 1800, é 1700. Aos 17 de fevereiro, que ele foi levado para Fondren e pregou de joelhos. Então, não tem mais essa. Ele quebrou o pé e foi pregar de joelho. Depois que ele voltou e foi atendido. E a gente, às vezes, como eu já falei, dá uma chuvinha, a gente não quer vir para a igreja. Né? Pois é, né? A gente fala, tem gente que fala, não pode idolatrar. Não, a gente não está idolatrando. A gente está mostrando o caráter do indivíduo. Da onde nós viemos? Quem foi que nos dá origem? Né? Não é endeusar. Se fosse assim, a gente não respeitava pai e mãe, porque a gente tem respeito e lembra com carinho quando eles forem embora. Não. Aqui a gente não pode ficar acendendo vela, ficar chorando na frente de quadro, essas coisas todas. Isso daí já está passando do estágio de respeito. Então, infelizmente, John Wesley passa um apuro com esta mulher. E não é só ele, não. George Whitefield também tem um casamento infeliz. Na realidade, a família Wesley, de todos os Wesley, até as irmãs dele, só 2 pessoas que têm um casamento feliz. Charles Wesley e uma das irmãs. Que todos os outros foram na maior tristeza. E a irmã que foi feliz, ela morreu no parto. Morreu ela e a criança no parto. Então, é uma coisa complicada. E morreu ainda quando Susan Wesley era viva. E foi uma tristeza para esta mãe perder mais um filho, mais uma filha. Então, irmãos, fica aqui a nossa questão. Por isso que eu brinquei com o Wander, né? Não vamos ser igual ao Wesley, dedicar 99% do nosso tempo para a família. Nós temos que ser equilibrados. Mas vamos pensar bem, se John Wesley fosse equilibrado nisso, como é que nós estaríamos aqui? Será que nós estaríamos aqui? Então, é obra de Deus? Mesmo uma mulher infernal, irmã do capeta? São coisas para a gente pensar. Deus nos coloca, às vezes, em situações, ou nós nos colocamos em situações, porque ele não orou, ele não pediu orientação a ninguém, ele simplesmente resolveu casar. Sabe aquela história da pessoa magoada? Então, eu preciso arrumar alguém para não ficar... Mais ou menos isso que aconteceu com Wesley. Então, irmãos, sempre, em todo momento, pedir a orientação de Deus, em todo momento, estarmos próximos a Ele e ouvir o que Ele tem para nós. Diz um amigo do meu marido que a livre-arbítrio é a nossa capacidade de fazer besteira. Olha aí o John Wesley. Capacidade de fazer besteira quando ele agiu por si, sem a orientação de Deus, deu no que deu. Então, George Whitefield também não teve um casamento feliz. Foi um grande pregador, mas a esposa sobreviveu a ele. Então, irmãos, o que nós temos de tirar de lição disso é equilíbrio e a presença do Senhor na nossa vida.
Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.